Olá, o Rumos e Desafios Eleições 2018 está começando. A convidada de hoje é candidata ao Senado pela Rede Sustentabilidade. Moira Lázaro, seja bem-vinda. Obrigada. Primeira coisa que chama atenção na tua candidatura é o fato de ser uma candidatura coletiva, a proposição de um mandato coletivo. Como é isso e como isso vai funcionar? O mandato coletivo, ele vem convergir com os princípios do próprio partido, né? Que é uma democracia participativa, a horizontalidade, a representatividade. E o nosso mandato, ele é inovador e ousado ao mesmo tempo, né? Porque é composto por 3 mulheres, sendo eu a titular da chapa, a Nilza Camilo, do Frente Favela Brasil, e a Bruna Maria Lopes, que é a porta-voz da Rede Sustentabilidade de São Vicente, aqui da Baixada Santista. Então, por si só, a nossa chapa já é bem diferente. E nós agregamos o coletivo, porque uma candidatura e um mandato ao Senado não é leve, não é fácil. Mas a gente consegue porque nós temos pessoas que colaboram com a gente, que nós chamamos de co-senadores. São defensores, são pessoas que têm inúmeras causas, seja ela ambiental, educacional, saúde, da mulher, enfim, todas as demandas da sociedade. A gente está dialogando e fazendo esse registro para que essas pessoas participem do mandato. E aí, como vai participar? Vai participar defendendo e levando o seu ponto de vista. Então, num determinado dia, nós vamos ter a pauta da causa animal. Nós vamos dialogar com o movimento e vamos trazer essas pessoas para dentro do mandato, internamente discutir, para ser o relator. E eu, enquanto senadora, vou ser a porta-voz dessa decisão coletiva. Porque nós queremos, de fato, que o Senado e a democracia, ela represente toda a sociedade. A gente não está mais no período de ser ditador, o que eu acho. Eu represento meus eleitores, eu represento um estado como o tamanho do nosso, que é São Paulo. Então, a gente precisa ouvir. Esse é o papel dos co-senadores. E nós também temos o projeto de gabinete aberto, que é fantástico. Eu já tive experiência enquanto líder RAPS de participar de gabinetes abertos, quando a gente traz a sociedade para conhecer o nosso trabalho, potencializando essas pessoas comuns a participar do processo político, dizendo, olha, gente comum faz política. Para fazer política, você não precisa ser filho de ninguém, neto de ninguém. Basta você ter um ideal, basta você ter uma conduta ética, você ser uma pessoa que tem o espírito republicano. E também temos o projeto do gabinete itinerante, ainda dentro da pauta de potencializar novas lideranças políticas. Então, a gente vai viajar o interior, por isso que o nosso gabinete será compartilhado, eu e as 2 suplentes, a Nilza Camilo e a Bruna Maria, justamente para a gente poder ter braços e pernas de viajar o Estado e dialogar com essas pessoas, ensinando a fazer política e trazendo as suas demandas para o mandato. A candidatura também está sendo monitorada por movimentos de renovação política, né? Sim, nós temos a RAPS, do qual eu faço parte. RAPS, o que é? É Rede de Ação Política para a Sustentabilidade. Eu sou líder RAPS da turma 2017. Eu e a Nilza Camilo. Temos também o Movimento Acredito, que a gente fez o contato e aí nos monitora. Temos o Pacto pela Democracia, que nós somos signatários, Unidos contra a Corrupção, e mais alguns outros que a gente assinou, que agora não me vem à cabeça. Essa democratização, essa horizontalidade, como você falou, é bem uma característica do partido mesmo, Sim. Né? Que vai ser implementada no mandato também. Sim, se não fosse a rede, não teria nenhum mandato majoritário coletivo, né? Então, assim, nós somos literalmente um partido que busca a renovação, que busca a inovação política. E o nosso estatuto traz isso, né? Não é permitido reeleição para o executivo, o legislativo, o limite são de 2 mandatos, e com o objetivo de ninguém perpetuar-se no poder. É necessário dar a contribuição para o sistema e nos retirar e seguir as nossas vidas. Vamos engajar em movimentos sociais, em lideranças municipais, regionais. Tem tanto trabalho na sociedade, a cadeira não é o único lugar que a gente pode fazer acontecer. Ela te dá um impacto macro.
grande. Você está no Senado com mandato de 8 anos, com esse viés de candidatura, te dá um impacto gigantesco. Mas ela também não é o único. As bases precisam de atenção. Claro. Você falou de pessoas comuns fazendo política. Esse desafio de tornar o teu nome conhecido com tão pouco tempo de campanha e com menos tempo ainda de televisão, quantos segundos são? 7 segundos. Como é que está sendo esse desafio? É o desafio. A gente assim, agradece espaço como esses, espaço dos movimentos de inovação política que nos chamam para nos ouvir, os nossos seguidores nas mídias sociais que compartilham e vão aí disseminando as nossas propostas. Então, a gente tem a ajuda da sociedade. E repetindo uma fala da Marina que eu gosto muito, que eu acho que contempla a nossa candidatura, é que a nossa aliança é de fato com a sociedade. Né? A gente não tem rabo preso com ninguém, a gente não pega dinheiro de ninguém, a gente vai e dialoga com as pessoas. E os movimentos sociais, eles têm grande impacto, porque a gente abraça essas causas e eles nos abraçam. E assim, a gente vai caminhando. Mas ainda é um desafio porque é uma candidatura ao Senado. Nesse ponto, as redes sociais, elas são um grande instrumento, né? Sim, potencializa né? bastante. Você vem da área da educação, é professora, formada em História, dá aula, de fato, Sim. né? Como é que você avalia a educação e o que você acha que precisaria mudar nessa área? Eu amo ser professora. Eu fico emocionada. Assim, tenho grande carinho, eu falo que eu tenho energia na sala de aula. Eu dou aula, ensino fundamental 1, 2 e médio. O primeiro ponto que a gente precisa melhorar na educação é a valorização do professor. Eu falo como conhecimento de causa. O professor, como eu, que tem dupla jornada, ele não consegue ser tão produtivo se ele tivesse uma única jornada. Então, acho que o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é melhorar a infraestrutura da sala de aula. Não dá mais para a gente ficar com luz e giz, aqueles giz que dá alergia no professor, que muitas vezes afasta na época do período seco, a rinite, né? O próprio aluno também sofre com aquele pó de giz. Falta de tecnologia, laboratórios funcionais de informática. É um discurso recorrente. O laboratório existe. Aí você pega a sua turma, organiza, fez a pesquisa, passou o final de semana preparando aquela aula digital, chega lá, não entra no site, o computador é insuficiente e tudo que você planejou cai por terra. Então é necessário... São muito boas em teoria, mas no dia a dia... Precisamos convergir esforços para chegar em algum lugar, sabe, mais positivo. Não dá mais para ficar desse jeito, né? Levar bastante livros, atividades culturais, escola integral. Tem muita coisa que dá para fazer. Focar no esporte, para essas crianças desenvolverem, né, o seu aspecto físico. Então, a gente tem muito que avançar e essa é a nossa proposta. Caminhar junto com a Marina Silva, focada na primeira infância, e melhorar a infraestrutura escolar e também a remuneração do professor, que sem ele a gente não vai a lugar nenhum. Como é que você vê a escola do Escola Sem Partido? Não me agrada. Nós não temos que ter um partido, nós temos que ter democracia. Enquanto docente, principalmente no ensino médio, a história, eu nunca deixei de abordar nenhum ponto da história, agradando ou não. A escola que eu trabalho é religiosa. E mesmo assim sempre teve muita abertura e muito respeito com o nosso trabalho. A gente sempre colocou os pontos. Olha, aluno, essa visão é desse jeito. Esse outro autor traz essa visão. A gente não pode esconder as teorias. A gente tem que dar ferramentas para que esse aluno possa formar sua própria opinião. Induzi-lo jamais. Mas a gente não pode esconder que existem partidos, que existem ideologias, que existe um mundo fora da escola. Você também tem atuação grande no movimento feminista, né? Tenho. O número de feminicídios vem aumentando, ou pelo menos vem sendo mais identificados os casos, né? E não é uma questão apenas de se abrir mais delegacias da mulher, porque seria apenas o caso de notificar os crimes que já acontecem. Como é que você muda essa questão cultural que provoca
as agressões? Como é que vai ser a tua atuação nessa área? Cultura. Eu acredito que a informação, a formação cultural, levar para as crianças que a nossa diferença é uma diferença biológica, né? E depois é uma construção histórica e social, que homens e mulheres, eles são dignos de respeito e que é assim que se constitui uma sociedade saudável. Nós precisamos, lógico, manter as delegacias das mulheres abertas aos finais de semana, como a Bruna, uma defensora ferrenha aí dessa pauta, diz. As mulheres, elas não apanham só no horário comercial, elas apanham no final de semana. É necessário manter essas delegacias abertas, mas é necessário também tratar a causa, né? Como que é esse agressor? Qual que é o perfil desse agressor? O que o sistema, né, no caso mais ligado à saúde mental, pode colaborar para que esse agressor diminua, para que a gente diminua essa cultura? Porque o filho vê o pai batendo, depois cresce e acha que isso é natural. Isso não é natural. Não é natural bater em ninguém, não é natural bater em animal. É desumano você bater num cachorrinho. Olha o seu tamanho, o tamanho do animal. É desumano bater numa mulher que fisicamente é mais frágil que você, por conta da sua estrutura corpórea, da sua estrutura óssea. Então, a gente precisa construir a cultura do respeito, de paz e da comunicação não violenta. Não vai ser um trabalho fácil. Um trabalho para gerações e gerações. Mas alguém tem que plantar a sementinha. Claro, começar, e nós estamos, assim, confiantes que estamos plantando. Você que está em sala de aula, se fala muito de que a geração é diferente e que o sistema de educação precisa ser diferente. Como é que você vê o uso de tecnologia para a educação em sala de aula? É fundamental. Não dá mais para a gente ficar lendo só o livro. É necessário o aluno ser o protagonista da sala de aula. Dentro, lógico, pautado com muito respeito. Eu falo isso por experiência de sala de aula. O quanto a gente consegue fazer com que o aluno, ele faça parte do processo ensino-aprendizado, né? É com seminários, é com pesquisas, é com atividades no celular, é um desafiando o outro via WhatsApp, montar grupo. Tem muita coisa para se fazer. Mas, para isso, o professor precisa ter uma única jornada. Como esse professor vai pensar essa aula se ele está esgotado às 18 horas? Se ele sai de casa às 6h30, ele chega na casa dele, e normalmente são mulheres, né? Tem aí louça para lavar, roupa, casa, tarefa dos filhos. Então, é necessária a valorização do professor, né? Dedicação exclusiva, para que esse professor possa produzir uma aula de fato com qualidade e inovadora. Se não é mais do mesmo, ele está cansado. Bom, a gente falou aqui da tua situação em relação à questão feminista e quais são as outras bandeiras que você vai levar para o teu mandato? Sustentabilidade econômica. Nós precisamos pensar o consumo de uma forma sustentável, preservar o nosso meio ambiente. Nós precisamos pensar na distribuição de rendas. Não dá mais para 5 ou 6 famílias deter todo o dinheiro. Não que essas famílias vão perder o dinheiro, não é isso. Não vão pegar o dinheiro deles e distribuir. Mas pensar em salários um pouco mais dignos, né? Um salário mínimo, ele precisa contemplar uma moradia digna, uma alimentação saudável, uma vestimenta, um lazer. Hoje a gente paga para trabalhar. Então, a gente tem a preocupação na remuneração do trabalhador. Dentro da sustentabilidade ambiental, a questão dos resíduos sólidos, né, que a gente precisa trazer essa política e aplicá-la. E uma coisa que muito assim, me apetece no Senado é a gente poder fiscalizar os ministérios, né? O Ministério da Cidade, o que você está fazendo? O Ministério da Educação, chegou tudo bonitinho? Eles estão lá para isso. E nós, enquanto fiscalizadores, nós temos essa função. A gente não pode ficar preso dentro de gabinete. A gente precisa olhar com atenção todas as políticas públicas que existem. Porque lei tem um monte. Estão sendo aplicadas? A gente tem que garantir os direitos que já estão na lei. É isso que acontece, né? Lá na Constituição, direito à moradia. Vamos ver qual que é o déficit das moradias, o que a gente pode fazer. Então, o nosso mandato, ele tem esse viés de fiscalizar. E, lógico, ajudar a Marina nas pautas importantes para o Brasil, né? A Marina precisa desse apoio no Congresso Nacional. E nós vamos ser esse apoio, esse braço, para a Marina aprovar as pautas que vai fazer o Brasil a crescer novamente.
O Rumos e Desafios vai para um rápido intervalo. A gente volta já. Voltamos. O Rumos e Desafios hoje conversa com Moira Lázaro, candidata ao Senado pela Rede Sustentabilidade. Moira, a gente estava conversando aqui no intervalo entre os blocos, você estava me dizendo que o mandato de vocês é muito calcado na reforma política, que é muito discutida, mas nunca acontece. Qual é a proposta de vocês de reforma política? A nossa proposta está alinhada com a proposta da Marina Silva, né, que é o voto distrital misto, que contempla bastante nossa tríade, né? Por exemplo, aqui na Baixada nós temos a representante, a Bruna, que vai cuidar da questão dos portos, das hidrelétricas, que vai ter esse olhar, né? Então, e a Nilza na capital e eu no interior. Isso já é uma representatividade mista de território, cada um levando as suas demandas. Aquilo que a Marina também fala, que é a eleição de 5 em 5 anos, acabar com os privilégios, acabar com a suplência no Senado. Você sabia que normalmente são os suplentes que financiam os titulares da chapa? E que normalmente os suplentes assumem o poder depois? Porque o eleito pela urna, ele vai para os ministérios ou grandes diretorias e esse suplente nunca tem o compromisso com o eleitor, porque ninguém conhece ele. E aí a nossa proposta de campanha já é, olha, nós temos 2 suplentes e o gabinete vai ser compartilhado. As 3 vão governar juntas. Se eu ficar doente, se eu morrer, o eleitor vai saber quem que vai estar lá. Porque ele viu durante a campanha aquele rosto, ele conversou com aquela pessoa. Então, a nossa proposta de política é essa, despersonalizar, acabar com os privilégios, não dá mais para ter tantos privilégios, tantos cargos, carro de luxo. Eu sempre falo, precisa de um carro para fazer política? Lógico. Precisa ser um carro de luxo? Não é necessário. Um golzinho tá bom, né? Pode falar marca? Não sei. Queria que você contasse um pouco da tua trajetória, do teu despertar para política, que parece que foi bem cedo, né? Foi, assim. Meu pai é muito politizado e desde pequena a gente discutia política em casa, eu achava o máximo. E aí, em 1992, né, com os cara pintadas, o Fora Color, eu fui para a rua da minha cidade toda de preto, tinta, e não entendia nada, mas eu queria estar ali. Falei, alguma coisa tem que mudar. E de lá para cá eu vim procurando sempre os movimentos estudantis. Fiz parte de alguns, sempre como simpatizante, militei em alguns partidos. E quando me apresentaram a Rede, que foi um amigo de Brasília, eu falei, rapaz, Rede, vamos conhecer. E aí, quando eu conheci, li o estatuto, o manifesto, eu me apaixonei. E comecei a participar do processo das assinaturas, né, para a Rede poder ser partido. E diferente da maioria dos outros partidos, ninguém me cacifou, ninguém me colocou em executiva. A gente veio construindo pelo projeto de inovação política mesmo. Eu fui acompanhando as reuniões dos partidos via YouTube, porque as nossas reuniões são transmitidas. Quando tinha um chamado dos militantes na capital, eu pegava o ônibus e vim para o 2º congresso, do qual saí como delegada. Vim caminhando com as minhas próprias pernas e fazendo amizade e me engajando nas causas. E hoje eu componho o Executivo Estadual, né, como formação política. Fundei o Elo Mulheres Estadual, ajudei a construir o Elo Mulheres Nacional e tenho esse compromisso com a qualificação da mulher na política. Uma coisa que existe na Rede é assim, nós não cumprimos cota, 30%, vamos pegar a mulher e vamos colocar ali. Não, essas mulheres, elas passaram por um processo de formação, né? Formação política, formação eleitoral, conhecer um pouco a lei eleitoral, marketing. A gente tentou trazer todo o subsídio para que essas mulheres pudessem se sentir encorajadas o suficiente para enfrentar a política que ainda é muito machista. Então, a gente tem todo esse compromisso. Realmente amor, assim, amor pelo bem público, é o querer fazer, é sonhar e fazer. A Rede ainda é um partido relativamente pequeno, o que se é ruim por um lado também traz uma proximidade com os líderes nacionais que, de repente, em outros partidos não acontece. Como é que tem sido
a convivência com a Marina Silva? A Marina é tudo aquilo que ela fala. Conheço a Marina desde 2014. Ela é uma pessoa coerente, paciente. Sempre que possível, ela sempre muita gente em cima dela, mas sempre que possível ela dá atenção, ela nos escuta. Tem um canal muito tranquilo com a Executiva Nacional, do qual hoje somos amigos. Por conta dessa própria militância voluntária, a gente acabou nos aproximando. É bem saudável a nossa relação. Eu vejo com bons olhos estar perto de Marina, porque é um aprendizado, é sempre um aprendizado. A Rede foi teu primeiro partido, tua primeira filiação, né? Mas você estava me contando que você já militou em outras siglas. O que difere a Rede dos... A abertura que a gente tem. A abertura de gente comum poder fazer política, né? De gente comum poder frequentar a sede do partido. De gente comum ajudar na distribuição do material que está guardado. A Rede é um partido de tablado, não de palanque. Não tem primeiro, segundo e terceiro. A gente ocupa algumas funções por conta de ser deliberativo e o TSE exigir. Mas no dia a dia todo mundo faz tudo. Eu sou formação política, dialogo com a organização, dialogo com os porta-vozes. E a gente vai construindo porque a gente tem um projeto, a gente tem mais do que um partido, a gente tem um projeto de país, que é a redemocratização da política e dos partidos, é trazer a sustentabilidade como a grande pauta do século XXI. Isso nos move e nos une. Dentro das nossas divergências, porque seria hipocrisia dizer que não há, mas aí a gente pensa no objetivo maior. Essa horizontalidade, essa abertura que você fala, ela é extremamente democrática, mas há quem diga que ela também provoca uma lentidão na tomada de decisões. Foi uma coisa que se disse da Marina em 2014. Como é que você vê isso? Não é lentidão, eu não vejo como lentidão. Eu vejo como aprimoramento. São pautas que, às vezes, a gente não tem que decidir no calor da emoção. É necessário pensar, ouvir o outro. E a Rede tem muito disso. Numa reunião de elo deliberativa, todos têm direito a falar. São reuniões longas, mas a gente vai chegando no consenso. Um vai entendendo por que o outro pensa assim e vamos caminhando. Olha, isso aqui já é consenso, vamos tirar da discussão. O que ficou na discussão? Então, a gente diverge para chegar aí na conversão. Não é fácil o exercício da democracia, mas ela é essencial. Se a gente não tiver a cultura do ouvir, do discutir, nós não vamos muito longe com o nosso país. Nós vamos chegar no que nós não queremos, que é gente armada na rua, né? Criança sendo induzida a carregar o que a gente não quer. Nós precisamos de livro, precisamos de ideias. E a Rede traz muito isso, né? Preparamos resolução, sim. Lemos material, sim. E vamos com o peito aberto para reunião que dure 7, 8 horas. Como é que é o teu dia a dia? Quais são as paixões que te movem? Política. Meu filho, Lucas, de 11 anos. A minha sala de aula, tenho projetos muito bonitos na escola que eu trabalho. Né? A gente tem um compromisso com a cidadania, com a formação política na escola. Nossa escola já participou do projeto Parlamento Jovem. E agora, em outubro, eu estou afastada com um pouco de dor no coração. Nós vamos levar 10 alunos para vivenciar 2 dias de deputado federal. Então, o legislativo é uma coisa que me toca e que faz eu debruçar noites a fim, lendo e preparando esses alunos para um diálogo, para um amadurecimento político, né? E sou uma apaixonada pela Constituição Federal. Perfeito. A gente está chegando já perto do fim da entrevista. Eu queria abrir para você deixar uma mensagem, falar direto para quem está nos assistindo e deixar uma mensagem final para os seus eleitores. Você tem 2 minutos e pouquinho. Eu sou a Moira Lázaro, junto com a Nilza Camilo, de São Paulo, e a Bruna Maria Lopes, aqui da Baixada Santista, que representa todo o litoral paulista. Nós pedimos aí a confiança no seu segundo voto para o Senado. Lembrando que esse ano você votará 2 vezes. Por que a gente pede essa confiança?
porque nós trazemos a essência da inovação política. 3 mulheres, mães, pessoas comuns que lava roupa, lava louça, trabalha, mas que quer fazer política. Nós somos pessoas que sonham e faz. É importante para o momento político trazer essas novas lideranças, trazer mulheres com história, mulheres aguerridas, mulheres que não vão recuar perante a dificuldade. Nós queremos representar toda a sociedade, seja ela homem ou mulher, idoso ou criança. Nós queremos os movimentos sociais junto com a gente no Senado Federal. E para que isso aconteça, é necessário você dar esse voto de confiança para o mandato coletivo. Somos a primeiro mandato coletivo majoritário da história do país. Nós escolhemos o Senado porque nós teremos 8 anos para traçar novas lideranças e novas perspectivas políticas para o nosso país. Nós vamos ajudar a Marina Silva a governar e trazer o crescimento e desenvolvimento sustentável. O seu apoio e o seu voto fará com que o Senado Federal tenha representatividade, tenha você junto com a gente. Muito obrigado pela oportunidade. A gente recebeu hoje Moira Lázaro, candidata da Rede Sustentabilidade ao Senado. Moira, obrigado pela tua presença. Foi tranquilo? Foi tranquilo. O Rumos e Desafios Eleições 2018 volta no próximo programa. A gente se vê.